a grande informação que nós podemos, através desse estudo investigativo, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer uma alusão aqui para que a gente possa ter, de certa maneira, um conhecimento mais tangível da temática, porque, primeiro, devemos entender que eu não sou psicólogo, nem sou psiquiatra, mas eu sou doutor em teologia, eu sou doutor em comportamentos humanos, eu sou doutor em desenvolvimento humano, em antropologia, estou fazendo uma especialização agora em antropologia, tenho o meu PhD em liderança, então eu trabalho com o ser humano todos os dias. E comportamentalmente, né, e psicoemocionalmente, nós conseguimos fazer uma leitura, e é isso que nós queremos. Queremos fazer uma leitura exatamente para, de maneira prática, sem haver tanta nomenclaturas, informações extremamente técnicas que muitas vezes os especialistas passam, mas dentro de uma linguagem mais clara, mais objetiva, que a gente possa entender realmente e fazermos assim, não somente um entendimento, mas também uma leitura dos casos de depressão, né? E também desse panorama que nós estamos vivendo nesses dias, que são panoramas preocupantes em todos os sentidos, né? Estive no Brasil recentemente lançando o meu livro e vi que é preocupante a situação, né? Pastores fazendo alianças com denominações e com seitas, com heresias. Eu penso que é um momento desesperador, é um momento perturbador, né? E essa palavra perturbador é uma palavra inquietante, porque ela nos desnorteia, ela nos tira do eixo central das emoções, do sentir profundo da vida. E o que nós, na verdade, queremos nesta noite é fazer com que as pessoas possam entender um pouco mais dentro da sua linguagem clara, fácil e objetiva. Muito bem. Amém. Quero deixar claro aí que o nosso objetivo aqui é fazer com que possamos entrar numa dimensão poderíamos dizer, numa dimensão de reconhecimento das ferramentas as ferramentas psicoemocionais, as ferramentas psicoespirituais e as ferramentas comportamentais. Por que elas são de grande importância? Porque simplesmente nós podemos, de certa forma, obter mais informação necessária para que nós possamos, assim, dessa maneira, reconhecer esse panorama. Agora, vamos ao que nos interessa. Bem, vou dar aqui algumas informações técnicas, que elas estão exatamente no site da OMS, em que nós podemos entender mais ou menos. Hoje, no mundo, nós temos mais de 450 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. É verdade. Mas o problema não é somente esse aspecto da depressão. O problema é que existem pessoas que são depressivas e que estão na depressão, mas elas não querem reconhecer ou não querem aceitar que estão depressivas. Se você perguntar para um depressivo se ele é depressivo, ele vai dizer, não, eu não sou depressivo. Porque a primeira associação que nós fazemos da depressão é a associação da loucura. Então, a primeira coisa que o cara pensa é, se eu assumo que estou depressivo, eu estou louco. E se eu estou louco, eu não sou merecedor de crédito em área nenhuma, nem na área da emoção, nem na área da espiritualidade, nem na área das finanças, nem na área do matrimônio. Então, um cara louco é um cara realmente crazy, como a gente chama em inglês, é uma pessoa que está fora do eixo. Então, a maioria dos depressivos, eles não assumem exatamente a postura ou o reconhecimento, o que deveria ser, na verdade, o nosso objetivo, fazer com que as pessoas reconheçam que são depressivas, reconheçam que estão vivendo num momento muito atribulado, num momento perturbador, num momento em que elas estão fora do eixo, fora do que chamamos de... fora do norte, elas estão desnorteadas, elas estão perdidas, elas precisam se encontrar. É o que nós vamos ver na vida de Elias. É o que nós vamos ver na vida de um homem que teve, na verdade, uma relação emblemática, uma relação
altamente de profundidade, de intimidade com o Eterno, e que, na verdade, isso não ausentou Elias de viver esse momento de depressão. E você vai ver que alguns elementos na vida de Elias foram realmente, e são realmente, poderíamos dizer, identificados nesses dias, conforme a nossa investigação, de que Elias, na verdade, fez tudo que um depressivo faz. Elias se escondeu, Elias fugiu, Elias quis morrer, Elias quis matar, Elias pensava, não reconheceu, mas pensava que ele era o único profeta que estava vivo, quando na verdade haviam 100 profetas vivos. Então Elias foi esse personagem, conforme está escrito lá em Santiago, no capítulo 5, que ele foi um homem, como nós dissemos, com as mesmas paixões que nós temos, as nossas paixões. Mas a questão, não quero entrar nesse detalhe aí ainda, porque, na verdade, quero mostrar para você que, na verdade, a saúde mental, né? Porque, diga-se de passagem, que no dia 4 de abril de todos os anos, a OMS, ela comemora o dia do transtorno mental, que é 4 de abril. Possivelmente 4 de abril, daqui para lá já vai ter um pouco mais de liberdade e a gente pode desenvolver alguma coisa presencial ou semipresencial para podermos compartilhar. Queremos que, na verdade, a comunidade comece a entrar na dimensão do que nós chamamos de saúde mental. Precisamos ter uma igreja com saúde mental, mas como podemos ter uma igreja com saúde mental? A saúde mental, na verdade, é o fundamento do bem-estar individual da pessoa. A saúde mental, ela permite o funcionamento pleno das nossas emoções, das conexões do inteligível com o emocional, com o intelectual, com o espiritual. Então, são, na verdade, elementos, né, que estão conectados diretamente e que permitem que nós possamos obter uma saúde mental através exatamente das nossas capacidades, né, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de reagir na vida, de acordo com situações. Por exemplo, estamos falando agora sobre a questão da depressão, mas um dos motivos que mais me preocupa nesses dias é exatamente a falta de saúde mental da igreja. A falta de saúde mental da igreja leva o povo a um descontrole, né? Não somente dentro do aspecto mentalmente falando, mas o desajuste mental leva o povo a um desajuste espiritual, a um desajuste emocional, a um desajuste familiar, a um desajuste financeiro. Bem, se vamos analisar dentro dessa perspectiva, vamos entender realmente que o que nós estamos contemplando nesses dias tem coerência e faz sentido. Agora bem, para que nós possamos entender, o eixo central desse estudo está exatamente localizado diretamente a duas ferramentas que são de grande importância que nós podemos e vamos utilizá-la. A primeira ferramenta seria a psicoespiritualidade, né? E o que é a psicoespiritualidade? Porque há conceitos que nós muitas vezes ignoramos. Ignoramos porque não estamos no convívio dele, ponto 1. Ponto 2, ignoramos porque não estudamos. Ponto 3, porque não nos ensinaram. Então, esses 3 elementos são elementos fundamentais para que nós possamos entender que a psicoespiritualidade nada mais é do que a união da psicologia com a espiritualidade. É como se nós falássemos, por exemplo, dos conceitos que já falei outras vezes, possivelmente tenha feito essa alusão aí no Ministério, devido à participação em alguns estudos que tenho ministrado, e posso explicar de maneira clara que nós, por muito tempo, fizemos tanta ignorância com a filosofia, né? Tanta ignorância com a antropologia, tanta ignorância com a sociologia, tanta ignorância com temas que são diários e que estão inseridos no contexto do estudo, porque todos estão ligados diretamente à nossa vida como seres humanos.
Mas não podemos ficar aí. Então, o que é a psicoespiritualidade? Por que vamos usar a psicoespiritualidade? Bem, primeiro porque a psicoespiritualidade está composta por dois elementos, por dois sistemas. Poderíamos dizer, então, que esses elementos são chamados de psicologia convencional. O que é a psicologia convencional? Bem, a psicologia convencional, dentro dessa estrutura que nós estamos fazendo esse estudo, estamos desenvolvendo esse estudo, estamos planteando esse estudo, está ligado diretamente com o cognitivo e com o conductual. O que é o cognitivo? Bem, a psicologia cognitiva, ela está ligada a processos mentais, como, por exemplo, a percepção, a memória e a linguagem que nós usamos. Agora, bem, se eu tenho dentro da psicologia cognitiva esta definição, eu devo entender uma coisa. Para que eu possa entender o que nós estamos planteando nesta noite, nessa primeira etapa desse estudo, nós precisamos, na verdade, entrar nesse processo mental para poder entender a percepção, e a percepção ela está dividida em duas fases que chamamos de percepção externa e percepção interna. A percepção interna está conectada diretamente a todas as minhas ações, a todos os meus movimentos, né? Eu digo sempre que nós precisamos nos conhecer primeiramente. Precisamos saber quem somos nós. Saber que tipo de emoção, que tipo de pensamento, que tipo de referências fazemos dentro desse entorno interno nosso e possamos, assim, de certa forma, termos um conceito interno. Porque eu não posso me meter dentro do pastor Nelmo para fazer essa avaliação, ou melhor, fazer de certa forma, esse reconhecer, porque eu não tenho o poder de entrar dentro dele. Mas, pela percepção interna e externa, que é manifestada através das nossas emoções, através das nossas atitudes, através da vida que nós levamos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender dentro exatamente desta linha cognitiva é o que nós temos dentro de nossa mente, como nós vemos as coisas que chamamos a percepção interna e externa, a memória das coisas que nós temos, que é outro assunto muito interessante. Eu tenho dito que nós não somos conscientes, não temos consciência. A consciência, nós trazemos a realidade, nós buscamos a consciência e fazemos com que essa consciência chegue até nós. Então, ela é provocativa, a consciência. Mas não quero falar disso. A memória e a linguagem. Então, esses três aspectos, percepção interna e externa, memória e linguagem, são importantíssimos para que nós possamos entender esse estudo que nós estamos planteando nesta noite. A outra linha terapêutica, né, psicológica, né, dada pelos psicólogos, se chama de condutual. O que é o condutual? O condutual é tudo aquilo que está associado à tua conduta. Eu tenho dito que a personalidade, ela não muda, ela é o que é. Mas o caráter, ele muda e ele está associado diretamente à tua conduta. Então, a teu comportamento. Como é que é o teu comportamento? Como você está reagindo comportamentalmente nos dias de hoje a esta pandemia? Por exemplo, eu estou isolado, é umas experiências meio loucas, porque eu tive isolado na Espanha, agora estou isolado aqui, e realmente eu começo a entender e a ver que a minha vida está sendo marcada por isolamentos, por confinamentos, porque quando estava confinado na Espanha, desde o março do ano passado, do dia 15, precisamente, de março, até períodos de julho para agosto,
porque nós só saímos para fazer a formatura da universidade em agosto, mas estive confinado em Espanha e fiz um livro de 370 páginas, chamado Échale Ganas, que já está disponível, que já temos aqui esse livro, que quero mostrar para vocês, para que vocês possam depois adquirir o meu livro. São 370 páginas, está aqui prontinho, fresquinho, novinho, e você pode desenvolver o seu conhecimento na área da emocionalidade. Estou falando das emoções. Então, em Espanha, fiquei mais de 4 meses, escrevi um livro de 370 páginas. Agora estou confinado, já estou terminando um outro livro de 170 páginas, que se chama Keep Your Children Safe. Em inglês, espanhol e português, as 3 línguas que domino, para glória do Eterno, e que fala essas 3 línguas, que me permite falar e ministrar nessas 3 línguas. Inclusive, este livro fala sobre como combater o uso excessivo da internet por parte dos nossos filhos e também por parte de toda a comunidade, de todo ser humano. É um livro realmente que tem uma visão clara de combater a pedofilia. E é uma das temáticas fortes, porque eu falo da pedofilia que está dentro da nossa própria casa, está dentro do próprio conviver diário de amigos, de parentes, de primos, mas essa estrutura de Keep Your Children Safe está conectada exatamente a esse período de confinamento que estou aqui em Viseu, diga-se de passagem, numa mansão maravilhosa, vendo as ovelhas todos os dias, contemplando o sol e o pasto verde. Estou numa dimensão fantástica, nada melhor, lugar melhor do que nós estarmos exatamente a escrever e a preparar novas vertentes. A propósito, esse estudo foi desenvolvido exatamente com base nisso. Muito bem. Conduta. É isso aí que nós precisamos dentro dessa estrutura psicoterapêutica dos psicólogos para podermos entender exatamente o que nós queremos falar, porque vamos falar sobre depressão e é uma temática especialmente muito importante. Então, nós temos o que chamamos de terapia cognitiva, né, e a terapia condutual. Né? A cognitiva está associada a processos mentais, percepção, a memória e linguagem. A condutual está conectada à maneira comportamental da vida, que nós nos comportamos. Agora, muito bem. Mas a segunda ferramenta que nós vamos usar, a primeira é exatamente a psicoespiritual. E a segunda, dentro dessa subdivisão, chamamos de terapia espiritual. Agora bem, dentro da terapia espiritual, nós temos 3 elementos importantíssimos que nós vamos desenvolver ferramentas para poder usá-lo. Primeira ferramenta que nós precisamos usar é a ferramenta da oração. Como nós podemos, por meio da oração, nos aproximar à solução do problema da depressão. Então, a primeira ferramenta dentro da psicoespiritualidade será a oração. A segunda é a music therapy, ou a terapia musical, que nós usamos a música como terapia musical, e usamos também a leitura. Então, como nós podemos, dentro da estrutura espiritual, usarmos a oração, usarmos a leitura da palavra e usarmos a music therapy, ou a terapia musical. Por meio desses 3 elementos, nós vamos poder entender realmente a conexão que há entre a alma, que é exatamente a área da vontade, né? A alma é a área dos desejos, a área da vontade, a área dos desejos, e que está conectado diretamente ao Eterno, está conectado diretamente a Yeshua, ao Deus Todo-Poderoso. E dentro desse controle meramente divino, né, que nós sabemos que é importantíssimo, nós encontramos, por meio da palavra, elementos
encontramos, de certa forma, encontramos princípios de leis reveladas por meio da palavra que nos permite unir esses dois sistemas, que é o sistema da psicoterapia, né? Usando a metodologia da psicologia, usando o estilo da psicologia e usando o estilo do espiritual, da terapia espiritual. Então, o emocional, que está associado diretamente a estes elementos, chamado de elementos cognitivo e elementos condutual, estarão conectados diretamente à ação espiritual que garante para nós a possibilidade de podermos sermos entendidos em nossa totalidade diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das nossas mazelas, né, cotidianas, diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, quer sejam espirituais, quer sejam materiais, quer sejam emocionais, quer sejam em qualquer área das nossas vidas. Agora bem, para que nós possamos, então, trazer esta realidade, nós precisamos, primeiramente, entender conceitos. E os conceitos que nós queremos e vamos entender das experiências desses mundos, né? Porque temos mundos que nós vivemos, agora mesmo estamos entrando a uma etapa de um mundo dos OVNIs, o mundo das descobertas de Marte, o mundo dos planetas desconhecidos, da possibilidade de haver vida fora desse planeta Terra. E eu posso dizer para você que essa é uma temática que não quero fazer opiniões sobre ela nesse momento, mas temos já uma formação muito bem, diríamos que de certa forma, muito bem investigada, muito bem alicerçada, com algumas provas que vai nos levar, de certa maneira, a entender exatamente o que significa esses mundos que nós estamos buscando, né? E dentro desses mundos que nós estamos buscando, nós precisamos, primeiramente, entender que há um fator importantíssimo aqui, é que o complemento da psicologia com a espiritualidade, a cada dia vão se afunilando. E eles não somente vão se afunilando, mas eles vão chegando a um consenso interpretativo, vão chegando a um consenso de conhecimento, vão chegando a um consenso de ferramentas que podem ser utilizadas, que podem ser de benefícios. Como posso entender a mente humana sem que primeiro eu busque, através dos estudos que são desenvolvidos pelos especialistas que falam exatamente sobre a psicologia. E quando eu entro dentro dessa estrutura da psicologia, eu vejo que há uma fusão. E essa fusão me faz trazer materiais, me faz trazer elementos para que nós possamos, dentro desse grande liquidificador, fazermos uma mescla e obtermos, de certa forma, um elemento que vai nos permitir entender o que significa a depressão, em especial a mente humana, o que somos nós. Bem, com base nisso, o segundo, né, aspecto importante dentro desse estudo também seria o desenvolvimento investigativo de conhecimento da palavra. Quando você toma tempo para estudar a palavra, quando você toma tempo para investigar, para saber o que outros dizem, por exemplo, recentemente eu dei uma conferência aqui de duas quintas-feiras sobre o capítulo 13 de Apocalipse, né? E falei de coisas que gente disse, eu não posso crer que isso venha a existir. Todo estudo científico tem de certa forma, nós fazemos uma alusão ao que nós queremos ensinar. Não queremos dizer que temos a verdade absoluta, nem que somos a verdade absoluta, porque a verdade absoluta aqui é Yeshua, é a única pessoa que tem a verdade absoluta. Mas como investigador, eu quero trazer e levar você a entender e a ver novas vertentes, porque eu sei
o que significa o pré-milênio, eu sei o que significa o pré-tribulacionismo, mas muita gente não sabe o fundamento das escolas proféticas que estão inseridas no contexto e que nós precisamos entendê-la. Mas como é que vamos entender, doutor Tino? Através do estudo, através de compartilhar ensinamentos, estudos, e isso é importantíssimo. Por que é importantíssimo? Porque essa é a autonomia de aceitação. É a autonomia de aceitação, por que motivo? Porque ela trata exatamente do desenvolvimento da palavra do Eterno para as nossas vidas. Quero que você ponha atenção a isso, é que você está acostumado muitas vezes a observar um ensinamento muito linear, muitas vezes muito vertical, e quando nós saímos do verticalismo e vamos até o horizontalismo, nós sabemos que ele faz toda essa extensão com a perspectiva de transformar o horizontal em vertical. Mas não podemos, na verdade, entrar na dimensão de entendimento do que significa a depressão, sem que primeiro nós façamos uma análise, uma pré-análise objetiva do que realmente se trata essa temática e como nós vamos adequá-la à nossa realidade dentro de um contexto meramente eclesiásticos, entre aspas. Então, a segunda ferramenta que nós temos dentro dessa estrutura da psicoespiritualidade seria a autonomia de aceitação. O que é a autonomia de aceitação? É o instrumento mais grande que vai permitir que, através da palavra do Eterno, nós possamos assim entender o que significa o estágio de depressão na vida de uma pessoa. E não poderia ser diferente. Se eu fosse falar nessa noite, porque não é a noite toda que vamos já falar, mas vamos a terminar exatamente porque temos a segunda parte. Dentro dessa primeira parte, nós estamos trazendo exatamente essa autonomia para que você possa começar a entender que nós estamos num momento em que deveremos não somente aplicar a palavra do Eterno a o que nós estamos vivendo nesses dias, mas também aplicar a esta maneira como nós queremos responder a situações como a depressão. A primeira coisa, quando nós pensamos nessa temática, é exatamente o desespero que nos bate, porque se conhecemos alguém, nós simplesmente nos afastamos e dizemos, realmente Maria está depressiva. Sai fora dela, porque ela é uma ameaça para a tua vida. Aí, não, João está no princípio da depressão, no meio da depressão, no final da depressão. A depressão não tem estágios, ela não tem princípio, ela não tem meio, mas ela tem fim. Nós não podemos identificar, entendeu? Nós não podemos identificar a depressão de uma pessoa porque ela está no início dessa depressão. Porque a depressão, ou você está, ou você não está. Ou você é uma pessoa depressiva, ou você não é depressivo. Essa questão, esses conceitos que amenizamos dentro da igreja, só nos faz mal. Só nos causa dano, só nos causa repugnância de parte de, muitas vezes, de pessoas que estão sofrendo o problema. Agora bem, falamos então de que esse primeiro elemento seria o complemento do espiritual com o psicológico. Falamos que o segundo seria a autonomia para aceitação, instâncias de relacionamento. Bem, quando falamos em instâncias de relacionamento, estamos falando simplesmente de 3 R's. 3 R's que você pode anotar aí depois, você pode voltar a ver essa live quando você quiser, mas são 3 R's. Primeiro R que nós precisamos dentro desse estudo emblemático é começarmos a entender o que é o relacionamento, ou o relacionável. Quais são as coisas relacionáveis? Cachorro, com todo respeito, pet, animais domésticos, não são relacionáveis.
com todo respeito, relacionável é tudo aquilo que está conectado diretamente com a forma biológica da vida, que está conectado diretamente com o humano. Deixemos de tentar manter relacionamento com coisas, com objetos, com dinheiro, com animais, com cadeiras, muitas vezes com coisas supérfluas que nós muitas vezes queremos manter relacionamento. Olha, o relacionamento está consignado, está conectado, está de certa forma nivelado a esta rota chamada biológico. Humano, seres humanos. Eu sinto, eu falo, eu cheiro, eu tenho necessidades, eu tenho emoções, eu tenho problemas, eu tenho dificuldade, eu estou depressivo, eu não estou depressivo, mas esses conceitos todos são tudo parte meramente da estrutura humana. Então, a primeira R se chama relacionável. Volte a manter relacionamento com gente. Volte a manter relacionamento com pessoas. Que está à distância. Tudo bem. Você sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Tem dias aqui que eu vou dizer para você que você faz falta na minha vida, faz, dentro da estrutura do relacionável, mas você não é insubstituível. Assim, quando você não falar comigo, não pense que isso vai te fazer melhor ou vai me fazer pior, porque, na verdade, a minha relação, ela tem que ter esse conceito de entender que não está verdadeiramente alicerçada simplesmente no meu contato diário, na minha maneira como eu toco as coisas, como eu toco em você, como eu sinto, como eu abraço, como nós sentamos, almoçamos, comemos, jantamos, tomamos uma taça de vinho, falamos sobre isso, falamos sobre o outro. Não. O relacionável, ele mesmo à distância, ele é importantíssimo. E ele pode, de certa forma, permitir que nós possamos e devamos agora, nesses dias, se tornar mais relacionável, porque para as pessoas um pouco tímidas, você estar presente é muito mais difícil, mas para as pessoas que aproveitam essa ferramenta que nós estamos usando agora, virtual, ela pode, na verdade, nos aproximar muito mais. Eu posso me tornar muito mais seu amigo e mais próximo de você do que como se eu estivesse presente. Então, primeira R, relacionável. A segunda R, dentro dessa estrutura que nós queremos trazer à realidade da depressão, é o respeitável. Respeitável público. Lembra disso? Quando nós estávamos naqueles circos nos interiores do Brasil e nós começávamos a ouvir isso, respeitável público. Veja, o respeitável aí não são os animais. O respeitável aí não são as cadeiras, não são as mesas. Se não houvesse ninguém dentro daquele auditório, daquele picadeiro, como nós chamamos, aquela estrutura do circo, nós não poderíamos dizer respeitável. Por quê? Porque não haveria ninguém. Não se chama respeitável uma cadeira, não se chama respeitável um carro, nem a objetos, nem a coisas similares. Mas se chama respeitável à estrutura humana, ao ser humano. Então, primeira R, relacionável. Segunda R, respeitável. As pessoas precisam ser respeitadas. Respeitadas, eu quero dizer, em toda a sua estrutura. Respeitada em tudo aquilo que elas fazem. Respeitada nos seus conceitos, nos seus conhecimentos, nas suas filosofias. O cara é muçulmano, não tem problema, você tem que respeitá-lo. O cara é homossexual, tudo bem, você tem que respeitá-lo. Isto não significa que você está concordando com ele. Isso não significa que você está de acordo pleno com a sua filosofia de vida, com a sua filosofia conductual, com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de viver. Não é isso que estamos falando. Estamos falando do respeito mútuo que um deve ter pelo outro. Que esse respeito vem cercado, na verdade, de uma pequena palavra que tem 1, 2, 3, 4 letras, que se chama amor. E quando nós respeitamos, nós devemos seguir com o amor. Porque sem o amor, nós não vamos poder demonstrar para as pessoas depressivas de que elas são amadas.
de que elas são queridas, de que elas são respeitadas, de que elas são relacionáveis. Mas não é somente isso. Não é o relacionável, não é o respeitável, mas é o responsável. Essas 3R nos faz e vou dizer assim, reconstrói o nosso caminho ao encontro do humano. Reconstrói o nosso caminho a entender as pessoas, quantas pessoas irresponsáveis nos últimos dias, e não vou falar tão longe, porque eu digo sempre, eu falava com um amigo esses dias, em online, e eu dizia para ele, eu tenho a autoridade de falar do Brasil, porque eu sou brasileiro, ponto 1, eu conheço os problemas sociais, psicossociais do Brasil, eu conheço a estrutura eclesiástica do Brasil, eu conheço a manipulação que se faz no Brasil, as doutrinas que são ensinadas, o uso abusivo da exploração financeira que se faz no Brasil, eu conheço a estrutura da classe minoritária do Brasil, e eu posso falar do Brasil. Então, quando eu tenho, na verdade, esse conhecimento de poder falar, comprovar a existência desses assuntos, eu simplesmente estou dizendo, eu sim sou responsável por qualquer crítica ou crônica que venha a ser manifestada dentro dessa estrutura que nós estamos falando, levando em consideração as 3 R's. A R do relacionável, a R do respeitável, a R do responsável. E aí está o problema. O respeitável, o relacionável e o responsável. Muitas vezes nós somos extremadamente responsáveis. Olhe, nós somos responsáveis com a família, nós somos responsáveis com os cargos que nos dão na igreja, nós somos responsáveis com os estudos que nos colocam para que a gente possa desenvolver, nós somos responsáveis com uma série de elementos, uma série de fatores. Mas o problema é que dentro da estrutura humana, se você é extremamente responsável, mas não tem não é relacionável, não é respeitável, então você está em perigo. Se você é extremamente respeitável, mas não é relacionado, não é relacionável, não é responsável, você sofre perigo. Se você é extremamente relacionável, mas você não tem respeito, você não tem responsabilidade, você está em perigo. Qualquer que seja, entenda isso dentro da estrutura, qualquer que seja a tua inclinação por uma dessas 3 facções, se é que podemos chamar de facções, ou dessas 3 aplicações das R's emblemáticas, eu quero dizer para você uma coisa, você está em perigo. Relacionável, respeitável, responsável, tem que caminhar juntas. Você não pode ser extremadamente uma e deixar a outra. Você não pode ser pouco relacionável, menos respeitável e muito responsável. Porque isso não te fará, na verdade, nem comprovará, na verdade, nem fará comprovação direta da existência dos elementos humanos que nós devemos ter para poder, de certa forma, não somente combater a depressão no sentido de vida, mas também no sentido de outras pessoas que vivem situações emblemáticas, situações difíceis. Agora bem, então vamos juntar esses elementos todos agora e vamos transformá-los em um grande ingrediente que vai permitir que nós possamos conhecer todos os lados, todas as perspectivas, todas os estudos científicos da psicoespiritualidade. Mas para que nós possamos entrar dentro dessa estrutura, é preciso que nós levemos em consideração uma coisa. Precisamos levar em consideração o fator contextual de tudo que nós estamos falando. O contexto, na verdade, é o eixo central de identificação
de tudo que nós precisamos encontrar na vida. Quando você vai fazer um estudo, você busca contexto. Quando você vai fazer uma investigação, você busca contexto investigativo. Quando você vai fazer uma alusão, quando você vai fazer até mesmo bens diários de vida, comprar um carro, você busca o contexto desse carro. Qual o contexto desse carro? Saber se ele não tem multa, saber se o motor dele está bom, saber se estão funcionando as peças, saber se tudo está no sincronismo, se ele é econômico, se o motor não vai bater. Então, todo esse conceito de contextualização, ele está verdadeiramente conectado a uma das ferramentas mais importantes do que nós queremos identificar com a depressão nesse estudo. Bem, o fator contextual. Vamos ao fator contextual. Então, o fator contextual parece-me, e não somente parece-me, mas deve ser o único caminho para interpretações. Interpretações em todos os aspectos. Interpretações do que nós estamos estudando sobre a questão da depressão. E quando eu falo sobre a questão da depressão, eu quero trazer à realidade uma figura que nós temos aqui e quero que você entenda que essas 3 conferências que nós vamos fazer, 3 quartas-feiras, elas serão uma espécie de introdução. Isso não é todo o conteúdo do que eu tenho em 76 páginas escritas sobre essa temática. Mas é uma introdução. Se você quiser fazer e receber um certificado desse curso para poder ajudar outras pessoas de forma mais detalhada, você vai entrar depois na descrição, que eu quero que o pastor Eudes vá colocando aí. Você vai entrar com o meu número de WhatsApp e Telegram, e você vai entrar em contato comigo através do 351, o 936, o 115 906. 936-115-906. Você vai entrar em contato comigo depois no privado e vai me mandar suas informações. Eu vou mandar uma ficha de inscrição e você pode ter esse curso detalhadamente com o livro e com o PowerPoint, que são cerca de 120 PowerPoints conectados com informações científicas e com informações psicoespirituais. Agora bem, vamos ao contexto. Queremos o contexto e queremos saber do contexto. Qual é o contexto? Bem, o nosso contexto está associado a exatamente o que nós chamamos do capítulo 18, né? Do capítulo 18 de 1 Reis. Então, você vai ver aí, no capítulo 18 de 1 Reis, algumas referências, fortes referências, que eu vou dar que você nunca havia visto. Por exemplo, muita gente diz que os profetas, né, que foram, na verdade, confrontados, né, identificados e confrontados com Elias, foram 450 profetas, mas lembre-se que eram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera, que era exatamente esses deuses pagãos estavam associados diretamente a Acabe, que era o rei, né? E estava associado a Jezabel, que era supostamente a mulher de Acabe. Agora bem, o que é que acontece no capítulo 18? Primeira coisa que nós temos que entender aqui, para poder saber onde surge, na verdade, essa depressão de Elias, né? Qual é o conceito? O que nos dá a entender essa depressão de Elias, né? Quer dizer, em outras palavras, qual seria, na verdade, a depressão, né, de Elias em função do que ele entra no capítulo 19. A nossa base está em 1 Reis 19, do versículo 9 em diante. Mas nós temos aqui, né, no capítulo 18, exatamente no capítulo 18, deixa eu me ubicar aqui grandemente que vamos entender, que era exatamente aquilo que nós precisávamos entender sobre por que motivo Eliseu entra a essa dimensão, né, do que chamamos de capítulo 19, que foi exatamente o capítulo em que Eliseu estava determinadamente exposto à depressão. Bom, havia uma fome muito grande, né?
E esta fome que havia muito grande foi provocada por causa de uma seca. Nós sabemos que na história do povo de Israel havia sempre momentos históricos, né? No tempo de Abraão, no tempo dos profetas, né? Do Nivim, do Ketuvim, em que os profetas viveram situações trágicas, dramáticas, né? De fome. E esta fome, na verdade, era consequência exatamente, muitas vezes, da escassez de água. Então, havia, na verdade, um tempo de escassez de água, no capítulo 18, essa é a história, e Elias, supostamente, era o profeta assignado em Samaria para poder, de certa maneira, gerar nuvens, né, maravilhosas, que nós vemos depois as nuvens que são geradas e a água que começa a cair em abundância. Mas o detalhe aqui é exatamente esse, e eu quero que você entenda isso. No versículo 2, né, de 18, capítulo 18, disse assim: e Elias foi. Como a fome era muito grande em Samaria, capítulo 18, 2, versículo 3. Acabe convocou a Obadias, o responsável pelo seu palácio, homem que temia ao Eterno, a Javé. Aí, versículo 4. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas. Quantos profetas? 100. Se nós vamos entender o período de depressão de Elias, anulava totalmente a existência do remanescente. Anulava a existência total do remanescente. No momento de depressão, nós anulamos muitas coisas em nossas vidas. Anulamos a existência dos nossos líderes espirituais, anulamos a família, anulamos os amigos, anulamos aqueles que estenderam a mão para nós, porque nós estamos num processo depressivo. Esse processo depressivo, na verdade, nos anula de muitas questões. Primeira questão: Obadias havia ocultado, escondido 100 profetas. Elias não era o último profeta, como ele diz mais adiante no capítulo 19. Ele vai dizer: eu sou o último profeta. Não há mais nenhum profeta, eu sou o último. Lembre-se, você não é o último. Você não é a Coca-Cola, meu filho, nem tampouco você é, veja bem, o rei ou a rainha da cocada preta. Usamos muito essa expressão na Bahia. Você não é. Assim que você não pense que nós somos os últimos bons homens que estamos aqui. Nós não somos os últimos, os melhores, os últimos, porque todos os outros já foram embora, porque a nossa perseverança, a nossa fidelidade, a nossa fidedignidade foi suficiente para que nós pudéssemos permanecer nesse mundo. Não, você não é o último. Nem tampouco você é o melhor. E quando eu falo você, não pense que eu estou me excluindo dessa contextualização. Eu também não sou o único, não sou o melhor, não tenho, eu disse. Esse estudo, eu volto a frisar, não é um estudo para você depois dizer, tô te ensinando por aí coisas que não devem. Não, é um estudo investigativo, é um estudo que você tem que buscar comprovações, é um estudo que você tem que continuar estudando, continuar preparando, continuar descobrindo verdades que estão ocultas nesse grande tesouro, ocultas nesse grande baú de informações. Mas muito bem, Elias não era o último. Elias anula, aí disse que Elias, na verdade, não era o último profeta. Haviam quantos profetas? 100 profetas. Onde estavam esses profetas? Estavam escondidos. Aí diz a palavra: por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida
e água. Escute isso. Vem para perto. Escute isso. Haviam 100 profetas guardados. Elias não era o último profeta. Elias ainda tinha a existência do chamado remanescente. Haviam 100 profetas que não haviam se contaminado. Mas muito bem. Desculpa. Mas muito bem. Nesse momento, Acabe reúne Obadias. E Obadias vai para um lado, Acabe vai para o outro. O que nós vemos aqui nesse contexto é que quando Obadias estava a caminho, Obadias se encontra com quem? Com quem? Com Elias. E ao encontrar-se com Elias, Obadias tinha um temor, um certo temor. Qual era o temor? É que Elias estava sendo procurado por Acabe, por Jezabel. Jezabel havia prometido que iria exterminar os profetas do Senhor. Ela havia prometido que ia exterminar com o próprio Elias. Ela havia prometido que iria exterminar com o homem de Deus. E o homem de Deus correu. O homem de Deus correu. O que nós queremos ver? Não queremos aqui desconfigurar a imagem de Elias, porque ele é considerado uma das figuras mais importantes diante do povo hebreu, diante do judaísmo, né? Que o judaísmo é um estilo de vida, né? Mais do que religião, que muita gente fala de religião judaica. O judaísmo não é uma religião. O judaísmo é, na verdade, chamamos um estilo de vida, uma maneira de viver, uma maneira de viver a vida de acordo com os preceitos ali assignados por meio da Kabbalah, por meio do Talmud, por meio da Torá, por meio das Escrituras do Antigo Testamento, porque eles não aceitam o Novo Testamento, mas ali estava exatamente o que nós entendemos de Elias, uma figura emblemática que aparece na visão da transfiguração lá no monte, quando Yeshua está lá, duas figuras importantes que aparecem aí no mundo da Torá, que é Moisés representando as leis proféticas, e representando as leis, supostamente, e Elias representando os profetas. Então, Elias representa os profetas, Moisés representa as leis. Muito bem. Elias disse a palavra que Elias vai correr. E essa carreira nada mais é para salvar sua própria vida. Então, disse que Obadias se encontra com Elias, e no meio do caminho, Obadias reconhece que é Elias, e o primeiro sinal do reconhecimento de Obadias é ele se inclina no chão e pergunta: és tu mesmo, meu senhor Elisha? És tu mesmo, Elias? Elias responde: sou. Vá agora dizer ao seu senhor, Acabe, que Elias está aqui. Veja isso. Há um certo temor em Obadias, porque Obadias, na verdade, era uma das pessoas importantes do palácio do rei, mas ele tinha medo de chegar. Sabe qual era o medo de Obadias? Leia o contexto. O medo de Obadias era que Obadias chegasse lá com o rei e Elias não estivesse no lugar. E o rei dissesse: mentiste, Obadias. Isto ameaçava, de certa forma, a vida de Obadias. Por quê? Porque Elias tinha esse hábito. Um bom hábito de desaparecer. De pegar, andar de fogo, de cavalo, de correr para um lado, de correr para o outro. Então, Obadias disse, no versículo 14, e agora me dizes que vá dizer ao meu senhor,
Elias está aqui, ele vai me matar. Serei um homem morto. E disse Elias, juro pelo Senhor. Olha, essa é uma das poucas expressões que nós escutamos, que nós vemos aqui, na verdade, quando se fala de juramento. Juro pelo nome do Senhor, versículo 15, acompanhem comigo aí. Juro pelo Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então, vemos aí que Elias faz um juramento para livrar a pele de Obadias, porque Obadia, supostamente, chegando naquele lugar, poderia não encontrar com Elias, e o rei poderia dizer, olhe, você mentiu. Então, Obadias se dirigiu a Acabe, versículo 16, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando Elias viu-lhe, é você mesmo perturbador de Israel. Você sabe o que significa essa palavra perturbador no original? Significa a pessoa que está desnorteada, ou que desnorteou princípios. Pessoas desvairadas, pessoas sem propósitos, pessoas sem caminho, sem saber para onde vai, nem de onde veio, nem para onde vai, e muito menos o que está fazendo aqui. Esse é o grande problema das pessoas depressivas. Elas são perturbadoras, mas olhe que essa referência quem faz é Acabe. Olha o que diz Elias. Veja bem, no versículo 18. Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm, disse Elias a Acabe. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel. Muito bem. Convoque todos os profetas. Vamos lá. 450 profetas de Baal. Vê aí, versículo 19. Quantos profetas? Quantos? 450 de Baal e 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Ou seja, a Jezabel ordinária tinha diante de si 400 profetas que comiam na mesa dela. O governo de Israel sustentava 400 profetas mundanos que foram instituídos por Jezabel a comer na casa do Senhor. Então, o nosso total de profetas eram 850. Mas agora, Acabe convoca todo Israel, convoca todos os profetas no Monte Carmelo, e Elias sozinho faz a convocatória e designa o povo para que eles possam provar quem é o chamado eterno de Israel, o Hashem, o Elohim, o Yahvé, o Todo-Poderoso. E que tudo que ele tem feito, e ele faz de maneira emblemática. Reúne as pedras, faz o altar, ordena que os profetas que estão ali naquela grande luta clamem por uma vez, clame por 2 vezes, clame por 3 vezes, e depois Elias faz descer o fogo, e de aí que Elias faz descer o fogo consome, e ao consumir tudo aquilo que nós vemos, aí, no versículo 46, escute isso, no versículo 46 do capítulo 18, disse, o poder do Eterno veio sobre Elisha, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente.
Vou abrir um parênteses aqui para você. Pare de correr atrás. Os perdedores correm atrás. Você corre sempre na frente. Porque na frente chegam os vencedores. Olha o que disse. E correu Elias à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Até Jezreel. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Que Elias tinha hábito de andar de carros de fogo, de transportar de um lado para o outro. Apesar de tudo que Elias tinha de poderoso, de tudo que Elias tinha de vantagem na frente da luz, do tempo, da localização, dos profetas, tudo que Elias tinha e teve durante toda a sua história, não anulava a sua natureza humana. Tudo que você tem, tudo que você faz, que você fez, está associado a isso. Saia para fora. Não fique dentro desta cova. Porque a cova é significado de lugar para depressivos. Lugar para pessoas depressivas. A palavra diz que Elias era um homem humano, sujeito às mesmas paixões nossas. Está escrito isso aí. Santiago, né? Ou em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Traz a vitória, traz todo o rumo da vitória de Elias, de ser transportado para um lado, para outro. Observe bem, observe muito bem, que traz, através de toda a sua vitória, Elias fugiu. Elias fugiu. 2, Elias teve medo. Medo. M-E-D-O. Medo. O medo não é mal. O medo é o que chamamos de uma alerta para o perigo. Mas o medo excessivo, quando você o transforma em potência e debilita as suas emoções e não consegue você avançar, isso significa dizer que você está perdendo para o medo. Elias fugiu, Elias teve medo e Elias correr e ter medo era consequência de algo que estava acontecendo, que era exatamente a vingança de Jezabel. Elias havia matado os 850 profetas que estavam ali. Elias havia reunido todos os profetas a fio da espada e mandou matar um por um. Que medo Elias teve? Sabe? Que nós não estamos ausentes de temores, não estamos ausentes de situações como estas. E nós precisamos primeiro curar as nossas feridas internas. Precisamos curar essas áreas, essas debilidades do medo, o medo de dirigir que nós temos. Você sabe que o medo pode ser uma porta para entrar na depressão? Existem 2 coisas que eu quero tratar na próxima aula e na próxima conferência, aí eu vou parar por aqui. E se você tem alguma pergunta, você pode fazer suas perguntas e nós vamos estar aqui disponível para responder. Possivelmente agora não temos mais tempo, porque são 1h10 e nós não queremos passar do tempo, não queremos cansar você. Mas quero dizer uma coisa para você, nós vamos ficar até aqui e vamos continuar na próxima semana, na próxima quarta-feira, continuando. Essa primeira conferência se chama Saia, né, do lugar de medo, de depressão, que é a cova. Saia de dentro da cova. Elias entrou na cova voluntariamente, não foi o Eterno que mandou ele para a cova. O Eterno mandava ele ir ao Monte Carmelo. O Eterno indicou para ele o Monte Carmelo. Mas Elias foi e entrou na cova. Entrou na cova exatamente porque ele tinha medo, ele estava correndo porque tinha medo da vingança de Jezabel. Então ele entra primeiramente no deserto, e ele entra no deserto
e simplesmente não somente entra no deserto, mas ele também entra dentro do deserto, que é um lugar precário, difícil, e ele também entra dentro da cova. São duas áreas de grande dimensão depressiva: o deserto e a cova. E Elias entra aí exatamente porque ele tinha medo. E esse medo o levou a desejar morrer. Todas as características de Elias, dentro do contexto do capítulo 19 mais adiante, do 18 e 19, que nós vamos continuar estudando até a próxima semana, eles serão importantíssimos para que nós possamos contemplar que Elias estava em meio a uma depressão. Não era início de uma depressão, ele já estava depressivo. Quando ele pensava que ele era o único profeta, ele já estava depressivo. E ele disse: eu vou me esconder, eu vou correr, porque eu sou o remanescente. E como eu sou o remanescente, se me matam, matam todos os profetas de Israel. Elias não era o remanescente. Haviam 100 profetas. Haviam sempre. O Senhor sempre tem, até nos dias de hoje. Segundo os rabinos estudiosos, os especialistas, dizem que o Eterno tem uma quantidade que não se sabe, mas que existe, chamada de remanescente. Aqueles homens judeus que amam, adoram o Senhor com toda a sua alma e que hão preservado a sua vida integralmente. Hão preservado a sua conduta, hão preservado os seus pensamentos, as suas percepções, o seu amor, o seu viver intenso diariamente ao Senhor. Então, no meio, aí estava Elias em depressão. E Elias usa uma das ferramentas que nós chamamos da ferramenta de desenvolvimento criativo para poder, assim, nós sairmos da depressão, que é a oração. E Elias faz uma oração a Javé e demonstra um excesso ciúme, um ciúme excessivo em sua missão. E Deus, o Eterno, manifesta que ele pudesse contemplar a manifestação que o Eterno ia fazer. Então ele usa a ferramenta de desenvolvimento criativo chamado oração. A segunda ferramenta, a leitura das escrituras. E a terceira, a music therapy, a terapia musical, porque recorde que Davi usou muito a sua harpa para poder expulsar, para poder afastar os espíritos malignos que estavam sobre Saul. Muito bem. Vamos ficar por aqui. E quando for na próxima conferência, nós entraremos mais a fundo para identificar quais eram as características depressivas que demonstrava Elias em este momento, e a demonstrar também, paralelo a isso, como nós podemos identificar uma pessoa que está em depressão. Se você tem alguma pergunta para fazer, se você tem alguma alusão, se você quer compartilhar algo, não sei se o pastor Eudes já está aí disponível com Estou. possibilidade, pode falar, estamos aqui. Estou, doutor Tino. Assim, quero desde já, agradecer aqui as pessoas que têm participado conosco. Tem aqui alguns comentários. Antes de mais nada, o doutor Tino está falando aí de Elias e a gente vê, doutor Tino, que realmente era um homem que outrora enfrentava, no braço matou mais de 800, cerca de 850, como o senhor relatou agora há pouco. E hoje em dia a gente vê essa triste realidade que sequer a única coisa que esses garotos hoje que seria capaz de matar, talvez, estou aqui tentando fazer uma colocação dentro da sua fala inicial e essa final, nem no videogame hoje a gente concebe isso,
na forma como as coisas hoje estão diante de nós, nessa triste realidade que tem consumido, né, a alma, né, das pessoas, tem gemido. Eu estou falando aqui porque eu sou pai de 3 adolescentes e eu tenho visto que isso não somente tem acontecido com as pessoas de mais idade, mas também, principalmente, doutor Tino, com os jovens. Diante dessa fase que nós estamos enfrentando de pandemia, eu queria já fazer uma pergunta aqui para si, né? Qual que seria, na sua visão, aí, dentro do seu panorama, a causa, né? Digamos assim, a maior causa hoje, na fase da adolescência, dessa juventude, seria o fator tecnológico, esse mundo novo que a gente pode assim dizer, né, da internet para cá? Se isso é realmente um fator determinante para que a juventude, para que os jovens, para até crianças também, estarem aí de joelhos, né, digamos assim, sofrendo, padecendo com a depressão. Bem, eu penso, primeiramente, por exemplo, o mundo tecnológico não é um mundo novo. É novo para alguns de nós que realmente não tivemos acesso. Mas eu lembro muito bem, claramente, desde 1995, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vivi 15 anos nos Estados Unidos, eu já sabia e já via, né, quando eu entrei na universidade, eu estudei 2 anos marketing, né? Tem um certo conceito na área de marketing, graphic design. Eu fiz um curso, na verdade, eu ia para a universidade, eram 4 anos o curso. E em 96, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já ouvia falar de que a tecnologia estava 10 anos atrasada. O que nós vemos hoje está 10 anos atrasado. Por exemplo, veja bem, nós falamos muitas vezes aqui que o chip que vai estar na mão, no último dia, com a besta, olha, tenha cuidado com tanto estudo especulativo, tanto estudo meramente sensacionalista, nos leva, na verdade, a fazer conclusões absurdas e a, muitas vezes, ultrasensorial absorver certas informações. Então, vamos entender uma coisa. A tecnologia não é algo tão novo quanto nós consideramos. Novo é o método que se usa nos dias de hoje. Por quê? Porque, simplesmente, o mundo demorou muito a aceitar isso. Se você observar a nossa geração, né, da década aí de 80, né, da década de 70, de 70, 80, vemos, né, essa estranheza, né, acho que até a década de 70, mais ou menos, da década de 80 por diante, nós já vemos um acesso mais como é que se diz, mais consumista da tecnologia. Então, quando nós falamos, por exemplo, da tecnologia, falamos exatamente de 10 anos atrasado. Então, o iPhone que você está vendo aí, supostamente o 12 agora, já existia 10 anos antes. É porque eles não lançam, se eles já têm toda essa estrutura montada, já sabe, por exemplo, a gente fala do chip na mão, né? 5G, por exemplo. Veja, isso já existe há muito tempo, desde a década de 70, quando nós começamos, da década de 70 em diante, que começamos a ter acesso aos aparelhos de telefone, que nós temos um chip na mão. O chip na mão é exatamente esse que nós temos aí, que agora não está em minha mão, mas ele está aqui, exatamente. Esse é o chip que eu tenho na mão. Você sabe que através do chip, e você tem que ter cuidado também com isso, porque esse é um dos fatores que está gerando exatamente nos dias de hoje essa perturbação, né? Esse roubar a nossa privacidade, roubar a nossa comunhão de família. Eu falava outro dia no ministério aqui em Viseu, e eu dizia, olha, existem 3 coisas básicas para esses dias e que vocês não podem perder, nem se distanciar deles, porque eles são fundamentais. Por quê? Porque primeiro é a fé, segundo é a comunhão, né? E como é que se diz? O terceiro, na verdade, né, é a fé, comunhão, e o terceiro é um testemunho. Então, se nós não tivermos atento em estes dias não vou dizer em dias de tecnologia, porque em dias de pandemia, porque a tecnologia está aí há muito tempo que se faz live, há muito tempo que se faz desenvolvimento
como é que se diz, desenvolvimento na área de relacionamento virtual, né? Com toda essa estrutura que nós temos aí. Então, veja bem, devemos entender uma coisa claramente, né? E isso é bom que a gente entenda claramente. O que nós temos hoje disponível às nossas mãos é para que nós usemos com habilidade para poder desenvolver o crescimento, de certa forma, do reino do Eterno. Então, como nós podemos, por exemplo, veja, as pessoas entram em depressão por vários motivos. Por exemplo, agora mesmo, as pessoas estão entrando num processo de depressão porque não tem trabalho, não tem comida, não tem perspectiva de quando isso vai voltar. Esse governo sinistro, né, das nações, não falo só de Portugal, falo de todo mundo, porque a maioria dos governos, eles não são amigos de ninguém, eles não são pai de ninguém, eles começam agora a cobrar os impostos de todo mundo, sabendo que está todo mundo desempregado, mas eles querem cobrar os impostos, então eles não são amigos de ninguém. Então, esses governos que estão aí, né, que eu acho, até fazendo uma análise muito muito ilustrativa, se é que podemos dizer dessa forma, desse governo de Portugal, cada ação que nós vemos, né, do governo, que em relação ao confinamento, em relação a tudo isso, isso vai gerando mais preocupação na vida das pessoas, isso vai gerando mais perturbação, isso vai gerando mais dificuldade. Aí vamos ver os nossos filhos intensamente metidos nas redes sociais. Não há problema em você entrar nas redes sociais e manter contato, conexão, ser relacionável, ser respeitável nas redes sociais, ser responsável nas redes sociais, mas o problema é que as pessoas, como elas estão muito mais tempo em contato com a tecnologia, isso serviu, olha, tudo tem um propósito, tudo tem uma conexão. Imagine isso. Imagine que você, né, se não fosse esse tempo de pandemia, como muitos de nós teríamos tanto acesso à tecnologia, quanto tantos de nós teríamos acesso aos nossos computadores e às nossas internet, e ao uso das lives, como estamos aqui direto agora, com as pessoas do outro lado, como poderíamos? Bem, o problema não é esse, o problema é que quando nós entramos na dimensão de perder um parente, porque essa enfermidade da pandemia do Covid-19 vem para tirar as famílias, vem para tirar a relação, vem para perder a comunhão, vem para perder a fé, porque as pessoas estão negando a fé. Eu vi pastores do Brasil andando de mão dada com a igreja Adventista de Sétimo Dia. Pelo amor de Deus, por favor. Por favor. Eu prefiro, vou dizer claramente, de certa forma, andar com uma mão dada, não é compartilhando as minhas doutrinas, mas eu prefiro, de certa forma, andar com outros organismos, com menos de uma adventista, com um testemunha de Jeová, ou pelo menos com os mormônios da vida, que são doutrinas totalmente, e agora com a teologia da prosperidade. Então, eu conversava com uma pastora do Brasil e dizia para ela, eu dizia, olha, essa relação com adventismo do sétimo dia é uma relação de conduta de seita, de heresia, porque o ensinamento da Adventista do sétimo dia é contrário. Então, as pessoas, elas perdem o eixo, quando elas perdem o eixo do espiritual, quando elas perdem o eixo do emocional, da família, elas simplesmente entram numa dimensão de desespero, de perturbação. E aí começam a negar a sua fé. Né? O próprio Yeshua disse, será que eu encontrarei fé? Né? Será que o filho do homem encontrará fé quando ele volte à terra? Né? Será que ele vai encontrar fé quando volte à terra? Será que vai haver comunhão? Será que essa comunhão é real? Então as pessoas estão entrando na dimensão do depressivo, da depressão, exatamente por isso, porque elas não têm observado que esses são os sinais, que essa é simplesmente uma das tribulações ou uma das evidências dos cumprimentos proféticos do que está escrito, mas muitas vezes nós não queremos aceitar, nós queremos simplesmente transformar o que nós estamos vivendo, de certa forma, em uma atitude de rebeldia. Se você vê quantas igrejas no Brasil foram fechadas, quantas igrejas no México foram fechadas,
Quantas igrejas em Portugal foram fechadas? Quantas igrejas no Brasil foram fechadas? Eu pergunto, e foi fechada por quê? Né? Porque as pessoas, elas já estavam, veja, é o que chamamos do transbordar do balde. Você sabe a história do transbordar do balde? Quando o balde transborda, né, a gente, é como eu chamo quando o barril de pólvora transborda, né, e eu tenho uma conferência que falo sobre isso, o transbordar do barril de pólvora. Por quê? Porque quando as pessoas chegam no limite delas, elas entram nesse processo depressivo. E aí é um processo muito, mas muito preocupante. Então, os dias de hoje, pastor, as pessoas, elas estão verdadeiramente entrando nessa dimensão de deixar a comunhão, o convívio com a igreja, sabe por quê? Porque elas simplesmente não estão atentando para o timing. O que é o timing? O timing é para o tempo. Qual é o tempo no qual estamos vivendo? Estão correndo desesperadas por salvar as suas vidas, e esse é o grande problema. Quando nós corremos desesperados por salvar as nossas vidas, como foi o caso de Elias, nós entramos num período de depressão. Perdemos a referência da comunhão, perdemos a fé e perdemos o testemunho. E sabe o que acontece? Essas pessoas, eu vou dizer uma coisa clara para você, não sei quantos ministérios vocês tinham aí, não sei quantas igrejas foram fechadas, congregações foram fechadas, não me interessa esse número. O que me interessa é dizer para vocês umas coisas. Essas pessoas que estavam aí, que deixaram de congregar, que deixaram de participar e que se revelaram, elas já eram quem eram. Forte. Elas já eram quem eram. Sabe por quê? Porque elas estavam somente esperando o momento para dizer bye bye. Adiós. Adiós, hasta luego, hasta la vista, baby. Hasta luego. Hasta luego, hasta la vista, baby. ¿Te acuerdas disso? Hasta la vista, baby. Sim. Peço Stallone, hasta la vista, baby. Ou seja, esse hasta la vista significa dizer que nunca mais tu me verás. Então, saiu daí da tua... Se você contar no dedo agora e disser assim, doutor Tina, vou contar no dedo aqui agora. Você não deixa de contar duas dozenas. Você não vai deixar de contar 2 dozenas de pessoas que você conhecia e que, entre aspas, confessavam a mesma comunhão, a mesma fé e o mesmo testemunho, mas abandonaram. Por quê? Porque elas já eram essas pessoas. Estavam somente se escondendo. Forte. Bom, doutor Tino, só antes de finalizar, né, gostaria agora que trouxesse aí falasse um pouco aí, um resumo, né, sobre o seu projeto, né, da universidade, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando rapidamente. Também já vou deixar aqui o seu contato mais uma vez, e as pessoas que tiverem, claro, dúvida, está aí o doutor Tino para poder estar falando consigo no privado, né, para tirar todas as suas dúvidas, e falar um pouco do projeto aí da universidade, para a gente poder divulgar aqui também para as pessoas que têm a vontade, né, esse desejo de obter o conhecimento. Não há conhecimento sem leitura, sem investigação e sem busca constante de novas plataformas. Aqui está o meu livro, né, diretamente fresco, novo, 370 páginas. É um livro ativo. Você não vai ser um leitor passivo aqui, você vai ser um leitor ativo, porque você vai ler e você vai escrever e vai identificar os pensamentos referente ao que está escrito. É um livro motivacional, é um livro muito interessante. Eu vou abrir aqui e vou ler somente uma frase, e quero que você entenda isso. Disse assim, a frase número 124, disse, quando você sai em busca de algo, você está sempre buscando uma resposta. Mesmo que essa resposta seja não, levante a sua cabeça, porque na próxima esquina chegará a resposta que você espera. Se você está buscando alguma resposta e que essa resposta aparentemente
ela seja não, tenha certeza disso. Levante a cabeça, não se abata por isto e busque que na próxima esquina a resposta que você espera, ela chegará na sua vida. Você vai ler essa frase, você vai interpretar com as suas palavras, vai preencher, vai escanear e vai mandar para o site do nosso site, do Academia del Conhecimento, que é Academia do Conhecimento, que é o nosso site onde nós temos os nossos livros, as nossas conferências, as nossas lives e todos os nossos projetos na área acadêmica. Então, a Academia do Conhecimento é esse projeto. Dentro da Academia de Conhecimento, nós temos cursos de inglês especial e privado, para 2, 3, 4 pessoas, para uma pessoa, se quiser fazer o curso de inglês. Inglês básico, inglês intermediário e inglês avançado. E nós temos também diferentes cursos. Nós temos cursos na área de interpretação bíblica, que é o método PRDS. Nós não usamos o método interpretativo hermenêutico, usamos o PRDS, que é o método Pardês. Usamos, dentro dessa estrutura, uma maneira rabínica de interpretar a palavra, como nós podemos interpretar a palavra desde a perspectiva do original, fantástico, uma linguagem clara do original. Fantástico. Nós temos também cursos, né, esse curso, por exemplo, nós temos curso de DPP para mulheres que têm depressão pré e pós-parto. Esse curso eu dei lá em Madrid, com 45 mulheres. O livro tem 80 páginas, ele tem certificado, é reconhecido e permite treinamento junto com o Dr. Tino e um outro psicólogo que trabalha junto comigo, que pode, na verdade, desenvolver as ferramentas para que você possa abrir um ministério de mulheres depressivas dentro da igreja. Mas, para isso, você precisa fazer esse curso intensivo, que é o curso que nós fazemos. Nós temos também um novo livro que está saindo aí, que se chama, vai ser todo digital, vai estar à venda no Amazon, que se chama Keep Your Children Safe. Mantenha os seus filhos a salvo, protegidos e a salvos, que eu falo sobre o uso excessivo dos filhos sobre a pandemia. O livro são cerca de 80 páginas, ele é todo ilustrado, ele está dividido em 2 partes, orientações para os pais, em inglês, espanhol e português, e orientação para os filhos, como você educar sexualmente as suas filhas de sexo oposto. Se você é uma mãe, como educar o seu filho sexualmente com um menino. E se você é um pai, como você falar de sexualidade para suas filhas sem tabus e sem preconceito. Nesse livro, eu abordo temática, por exemplo, do combate à pedofilia, que é um trabalho, que é um processo acompanhado do Burdas. Sim. Doutor Tino, pode repetir o site? O site, ele está em processo agora de construção, e até a próxima semana já temos aí a informação dele. Ele é www.academia del Conhecimento. Del Conhecimento, com I, antes de M, NTO.com. Conhecimento. Sim. Academia del Conhecimento. Ok. Aí você vai ter o livro digital para vender, aí você vai ter o livro físico, aí você vai ter as conferências, você vai ter meus canais lá no YouTube, você vai ter já a portada do livro Keep Your Children Safe, que já devo estar lançando essa semana. Sim, aí está. Falta um A antes do D, falta um A. Academia, A antes do C. Okay. academiadelconhecimento.com. Guarda esse site, porque a partir da próxima semana nós já vamos ter exatamente academiadelconhecimento.com. Aí nós vamos ter inglês, espanhol e português, nas 3 línguas, todo o nosso material disponível para que você possa ter acesso. A universidade vai começar agora em maio. Eu peço aos alunos que vão começar aí conosco, já temos aí 3 alunos do Porto que vão estudar, e peço para que você envie já as informações da universidade, para que nós, através do meu WhatsApp, para que nós possamos já oficializar a avaliação de crédito, porque a avaliação de crédito leva uma semana. Se você deixar para mandar a inscrição na semana que vai começar a universidade, você vai atrasar o início das suas classes, porque você tem que enviar primeiramente para quem vai fazer a avaliação de crédito. Para as pessoas que vão estudar o mestrado, né, já tenho alunos que vão estudar o mestrado, as inscrições estão abertas. Se você quer ir para um preço promocional, nós estamos fazendo esse preço promocional exatamente
para Portugal, porque estamos aqui em Portugal. E lembre-se, as aulas são presenciais, mas agora não podemos presencial. Então, agora você vai receber todas as aulas nossas, até abrir as universidades oficialmente, você vai receber as aulas com o privilégio da minha mentoria, em que nós vamos fazer essa aula direto, como estamos fazendo agora, através de live. Você vai entrar na minha live, e você vai entrar e vai receber o seu estudo, e você vai poder gravar, se você quiser, e você pode usar esse material depois. Se você precisar de outras fontes informativas e investigativas, eu faço a mentoria, e você pode seguir. Se você é pastor ou é líder, você pode terminar o seu bacharel em teologia em apenas 1 ano. Simplesmente você precisa preencher a ficha de inscrição para você se tornar primeiro aluno e depois preencher a ficha chamamos de o formulário de avaliação de crédito. Com base nisso, você vai poder, então, de certa forma, poder estudar conosco. Aí você vai estudar, não é Instituto Bíblico, nós não somos Instituto Bíblico, não somos uma escola bíblica. Você vai estudar forte lições que vai permitir você abrir os horizontes para você pensar e para você desenvolver outras ideias a nível de universidade. Nossa universidade está nos Estados Unidos, né? Se você quiser entrar, pegar mais e ver o site da universidade, é o www.dardah.org. Esse é o site da universidade. Mas dentro do meu site, na próxima semana, você vai ter tudo. Você vai ter o site da universidade, você vai ter as minhas charlas, você vai ter as minhas palestras de coaching, você vai ter o meu livro. Todos os dias eu vou gravar uma mensagem do meu livro e vou fazer uma reflexão profunda de acordo com o tema que nós lemos aqui, e você vai desenvolver e vai poder crescer junto conosco nesse processo. Assim que qualquer informação, você pode entrar no meu WhatsApp aí, escrever, e nós estamos disponíveis para poder informar e gerar, de certa forma, ferramentas para o conhecimento. Próxima semana, nós continuaremos na próxima semana. Essa semana nós falamos sai para fora, e na próxima semana nós vamos estar falando exatamente da segunda temática, que corresponde ao que nós estamos escrevendo sobre a conferência de depressão, o transtorno do século XX, e nós vamos falar sobre Enfrente a Realidade e Peça Ajuda. Essa é a segunda conferência, Enfrente a Realidade e Peça Ajuda. Dentro dessa temática, quero deixar isso claro para vocês, nós vamos tratar 2 pontos importantíssimos que está nos esgotando a vida. O primeiro é o ponto do estresse. E o segundo é a ansiedade. Vamos falar sobre estresse e ansiedade.